Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha primeira experiência espiritual. Eu comecei o meu processo de conversão lá em 2023 e nessa fase eu não estava vivendo um momento muito bom no meu relacionamento. Nisso, diante desse momento ruim, nessa fase ruim, Deus começou a fazer uma transformação na minha vida. Foi o momento que eu comecei a me apaixonar por Jesus, conhecer um pouco mais. E sabe aquele primeiro amor? Eu estava completamente apaixonada por Jesus e eu só queria viver aquele amor. Então, o meu relacionamento, antes de conhecer Jesus, ele ficava no altar do meu coração. O meu relacionamento era tudo. Então, depois que eu fui conhecendo Jesus, automaticamente esse relacionamento foi saindo do meu coração, do altar do meu coração, né? E eu fui começando a preencher esse lugar com quem realmente é o digno de ocupar esse lugar, né? Que é o Senhor Jesus. Então, dentre nesses momentos difíceis, eu comecei a ter algumas experiências espirituais. Primeiro eu tive um sonho, né? Nesse sonho eu sonhei que estava grávida. E na outra semana também eu sonhei que estava grávida. Ok. Nisso eu conversava muito com uma amiga minha e uma hora ela me ligou e ela falou assim, e aí eu comentei, falei, nossa amiga, segunda vez que eu sonho que tô grávida. Tem 2 semanas que isso acontece. E aí ela é missionária. A Tati, ela virou pra mim e falou, amiga, cuidado, Deus pode estar querendo falar com você e às vezes você não tá dando atenção devida. E eu falei, é verdade, vou ficar mais atenta. E aí passou. Na terceira semana, eu tava ouvindo um testemunho, do nada eu caí em um testemunho aleatório. E no finalzinho eu fui ver que aquele testemunho era um testemunho de uma gestação. Só que, gente, a última coisa que eu tava pensando no momento era engravidar, porque eu tava numa fase ruim no relacionamento. Então, assim, a última coisa que eu tava pensando era nisso. Eu tava com uma loja na época, então, assim, demandavam muito de mim, eu tava, assim, hiper focada no trabalho. Então, assim, a última coisa mesmo que eu tava pensando era nisso. Só que, claro, eu sempre tive um sonho de ser mãe, de formar família e tudo mais, mas não naquele momento. Só que, gente, aquele testemunho foi um testemunho tão forte que ao final do testemunho, eu fiquei muito emocionada e eu fiz uma prova com Deus. Falei assim, eu tô passando por esse momento, no relacionamento, difícil, fui bem ousada. Falei assim, se for isso, assim, eu quero engravidar. Do nada. Tipo assim, como se Deus fosse obrigado a alguma coisa ou fazer aquilo ali que eu tava falando. Mas, gente, eu fui muito ousada no meu pedido. E eu sabia que aquele meu pedido ia demandar várias outras coisas, né? Então, era como se fosse algo impossível. Eu tava pedindo por essa gestação. Assim, eu pedi por isso, né? Diante da minha realidade ali naquele momento, até a questão de saúde, era meio que impossível. E aí, pedi e nem tinha. Gente, quando foi na 4ª semana, eu estava indo ao banheiro pra tomar um banho e eu senti um vento muito forte que parou assim na minha frente e falou pra mim, você tá grávida. Esse vento era o Espírito Santo. Ele me visitou e falou pra mim que eu tava grávida. Gente, e foi algo tão forte, tão lindo, tão maravilhoso, que na mesma hora eu comecei a ficar toda arrepiada e comecei a chorar. Quando eu olhei pro lado, o meu apartamento não tinha como ter uma passagem de vento, porque as janelas estavam todas fechadas. Mas aquele vento foi a presença de Deus, foi o Espírito Santo ali, e eu sabia que era ele. E, claro, na mesma hora eu comecei a chorar. Ele me falou, ele me informou que eu estava grávida. E aí, enfim, né, tomei meu banho, depois de algumas horas ali passou, e eu fui trabalhar e esqueci daquilo. Na outra semana, eu tinha uma viagem marcada, né, com o Bruno, a gente ia pra Maceió, só que era uma viagem completamente aleatória. Porque a loja tava naquela confusão, assim, eu cheia de deveres pra fazer, tarefas, ele também no trabalho, e a gente tinha essa viagem, era como se fosse uma viagem sem sentido no meio ali do furacão, uma viagem pra descansar, ficar não sei quantos dias em Maceió. E eu falei, meu Deus, que viagem sem sentido, sabe quando você não quer ir? Você fica assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer do nada, uma viagem. E aí, a gente tava quase cancelando, e eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui subir assim pra entrar no avião, alguma voz falou assim pra mim. Porque dentro do meu coração eu tava, que viagem aleatória, que viagem sem sentido. E uma voz falou pra mim, essa viagem vai ser especial. Pronto, só falou isso. E aí eu subi. Quando eu subi, que a gente olha ali pro céu, vê, né, quando nós já estamos voando ali, que a gente olha, vê as nuvens, a gente fica com aquele sentimento, né, de reflexão, nossa, como eu sou pequeno, como Deus é grande. E depois que eu tive esse momento, assim, de reflexão, de novo essa voz, você tá grávida. E escorreu uma lágrima pelos meus olhos, eu dormi. E acordei, já estava lá em Maceió. Enfim, passou ali o primeiro dia, no segundo dia eu comecei a passar muito, muito mal. Gente, eu comecei a enjoar de cheiro, eu não conseguia comer nada, eu só queria vomitar. Eu fiquei mal, e eu falei, eu não entendi, porque eu não comi nada. Quando foi no terceiro dia, pela manhã, bem cedinho, o Bruno falou, tá aí, compra um teste. Eu falei, não tem como, você sabe, é impossível. Ele falou, mas compra. Eu falei, então tá, assim, né, gente, tchum. Comprei esse teste. Quando eu comprei esse teste, nós esperei, né, nós chegamos na praia, e aí eu fui lá no banheiro fazer assim, como quem já sabe que não vai ter nada assim, né. E aí, gente, eu fiz o teste e deu positivo. Naquele momento, eu tive a certeza de que aquela voz, e realmente aquela experiência, aquele vento era o Senhor falando comigo. Então essa foi uma das minhas primeiras experiências espirituais, muito fortes, que foi o Senhor anunciando pra mim que eu tava grávida. E outra coisa, esse pedido que eu fiz, que foi um pedido muito audacioso, assim, vamos dizer assim, muito forte, né? Foi assim, eu não medi esforços pra pedir o que eu pedi. A gente sabia que se fosse pra poder engravidar, talvez a gente ia precisar de alguns procedimentos e tudo. Então eu achava que pra poder engravidar, eu ia ter que clamar a Deus por um milagre de cura, né? E aí, Deus é tão lindo, gente, que ele já sabe o que a gente vai pedir até antes de pedir. Deus, ele já tem tudo trilhado. Então antes de eu ver aquele testemunho, eu já sabia, eu já tava grávida. Depois que eu fui ver as semanas, eu já tava grávida. Então assim, foi só um momento ali pra eu poder entender, pra algo ficar assim, fazer mais sentido. Então eu vou continuar aqui no próximo vídeo pra não ficar muito longo. E vou continuar aqui falando um pouquinho desse testemunho, dessa gestação.